que a gente já falou inclusive em outros podcasts, né? Como que você tem uma pergunta inicial e um experimento moldado para responder essa pergunta vai te dar todo o direcionamento a qual modelo animal usar, como utilizar esse modelo, né? Qual protocolo eu devo seguir, né? Ou até mesmo, como você falou no seu caso, que tipo de estímulo você vai estar propiciando, né? Se eu vou usar um estímulo químico que também vai ser validado, porém eu tenho que lembrar que a substância química vai interagir com todo o corpo do animal, posso ter efeito colateral em outras situações, ou vou utilizar ali um efeito elétrico que de repente vai ser pontual ali naquele local e causando um estímulo, como você disse, mais limpo, né? Mas voltando um pouco, né? Você falou nesses estágios, então assim, muitas vezes a pessoa pensa que a pessoa que está sofrendo o ataque epilético, né, ou o animal, né, ou o modelo, ele tem só o ataque naquele momento da clássica convulsão, né? Na verdade, pelo que eu entendi, me corrija se estiver errado, além do processo convulsivo que às vezes pode não ter, ele vai ter toda uma, vamos dizer assim, uma regeneração do sistema nervoso e às vezes isso pode não ocorrer da maneira correta e até tá criando novos problemas em decorrência disso. Seria mais ou menos isso? Isso. A gente fala muito do modelo do uso da pilocarpina, né, dessa droga, porque ela mimetiza muito bem as 3 fases, né? E os animais, eles apresentam depois, quando na fase crônica, apresentam déficits cognitivos, eles apresentam sintomas do tipo depressivo, sintomas do tipo ansioso. Então, tem várias alterações que também estão relacionadas ao observado humano. E essas alterações, elas realmente acontecem de forma muito, não é padrão, mas é muito frequente a gente observar todas essas alterações em animais também. Às vezes a pessoa acha que está vendo no animal não tem aplicabilidade no humano, e é exatamente o contrário, né? Você consegue traçar todo ali um paralelo entre esses dois modelos, né? E lógico, trabalhando com modelo animal, você tem ali uma certa liberdade no quesito experimentação, né? Você pode ali, lógico, né? Todo experimento, a gente já te falou sobre isso aqui, ele tem que passar por um conselho de ética, ele tem que ser aprovado em várias instâncias dentro das instituições, né? Mas você tem um grau de liberdade um pouco maior para estar realizando esses experimentos. No caso do seu mestrado, você trabalhava especificamente com o quê? No mestrado, eu trabalhei investigando uma molécula sintética para ver a atuação dela como anticonvulsivante e antiepiléptico. Então, o professor Wagner Ferreira dos Santos, ele tem uma linha de pesquisa que investiga moléculas isoladas do veneno de uma aranha que é social, e uma dessas moléculas a gente conseguiu conhecer a estrutura dessa molécula, e aí ela foi sintetizada, e eu passei a avaliar, na verdade, ela como um tratamento para convulsão e para epilepsia. Então, eu gerei 2 modelos, um que era só convulsivo e um que era para epilepsia com pilocarpina. Nossa, então quer dizer, você pegou até de um composto, entre aspas, né, natural, né, obtido da natureza e posteriormente sintetizado para ser utilizado como fármaco nos seus modelos, né? O veneno, a molécula isolada, natural, né, ela já tinha efeitos que eram anticonvulsivos e antiepilépticos. Então, a gente queria ver se a gente conseguia, na síntese, né, avaliar esses mesmos efeitos. Claro que, assim, para a gente produzir uma molécula, chegar a um tratamento na farmácia, assim, são anos de pesquisa, né? E foi interessante que no meu mestrado eu pude conhecer um pouco como esse processo acontecia, porque a gente conseguiu... a molécula que eu já estava trabalhando era de várias moléculas produzidas, né? Era, acho que a 4ª ou 5ª molécula que dava resultado in vitro. E aí eu precisava investigar em vivo. Então, a gente selecionou a melhor, que recaptava glutamato, que esse era o mecanismo de ação dessa molécula, recaptação de glutamato, que é o aminoácido, né, estatório, o mais importante do sistema nervoso, e que, nos casos de epilepsia, a gente tem altos níveis extracelulares de glutamato. Então, muitas terapias são voltadas para a recaptação desse glutamato ou para o aumento da inibição dos neurônios inibitórios, né, para poder diminuir a excitação, ou controlar a excitação
a atividade dos neurônios excitatórios e liberar menos glutamato. Só lembrando aqui para os nossos alunos, né, que no caso falou, não era pegar o veneno da aranha lá, não. Dentro da peçonha da aranha são vários componentes químicos, alguns são excitatórios, outros têm um efeito mais analgésico, um deixa agitado, outro mais calminho, e no caso vocês pegaram uma dessas moléculas que compõem uma gama imensa de substâncias químicas e que viram que ela tinha ali um efeito que exatamente iria trabalhar dentro do aminoácido que vocês estudavam para ter ali aquele resultado esperado, né? Agir como um antagonista ali no processo de convulsão. Isso. E, na verdade, essa molécula em específico, o mecanismo dela era atuar em um transportador de glutamato, AT2, que esses transportadores, eles funcionam como aspiradores ali do sistema nervoso. E eles ficam nas membranas de células como, por exemplo, células da glia, como, por exemplo, astrócito, né? Então, a gente entendia que essa estratégia talvez fosse interessante.